Bom dia, Regis Antônio Coimbra. Bom dia, Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 9 horas e 16 minutos. Em Salvador também, graças ao nosso querido presidente Bolsonaro, que Acabou com o fuso acabou com essa de porcaria desse verão? horário de verão, né? Quando a gente tinha a CM aqui, a CM dizia que a gente era sudestino e botava a Bahia no horário de verão. Depois não botaram mais a Bahia no horário de verão, ficou essa polêmica aqui, se botava no horário de verão ou não botava, e a gente ficamos fora do horário de verão, o que era um horror, né? Porque a gente sempre se sentia atrasado em relação ao país, era um problema ter fuso horário no país. Claro que alguns países lidam bem com o fuso horário, mas o brasileiro não lida bem com matemática, que dirá com fuso horário, né? Não é legal e eu não acho bom. O que eu questiono no horário de verão é que, principalmente aí, onde está mais próximo do Equador, o efeito é mínimo, né? Exatamente. Não, Salvador já tem um efeito razoável. Nós temos paralelo 12 aqui, a gente já tem uma diferença grande de horários entre verão e inverno. Mas o assunto é mais ao sul, né? Celso Russomano, paulistano Celso Russomano, que tenta ser prefeito. É paulistano mesmo? Nasceu no Capundó. Aí tem que olhar a biografia. Mas Não, nasceu em 20 de agosto de 56 em São Paulo. ótimo, é paulistano mesmo. Eu Então, abri aqui a Wikipédia, né? ótimo, fez muito bem. Então ele já passou de 60 anos e tenta ser prefeito de São Paulo e mais uma vez não consegue, né? Mais uma vez Não naufraga. sei como é que estão as pesquisas lá em São Paulo, Não, a gente está gravando, nós estamos gravando no dia da eleição, 15 de novembro. Vamos deixar mas deve claro ter isso. uma boca de urna, né? Não, teve ontem a pesquisa de ontem à noite, mas já está claro que ele é cavalo paraguaio, né? E ele acaba não tendo nas urnas o que ele consegue nas pesquisas, nem O das que é últimas. cavalo paraguaio? Expressão que significa, né, aquele que salta na frente, né, corre na frente, mas que chega nas últimas posições na Sim. corrida do turf, né? Então, não sei por que a implicância com esse negócio de Paraguai é uma coisa terrível. Uma hora a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, né? Um estudo É, filológico dessas o expressões. Paraguai não é tão ruim assim, né? Aliás, o Paraguai tem dado bons exemplos nos últimos anos, né? Na política tem dado ótimos exemplos para a América do Sul. Mas vamos fixar no Celso Russomano. Russomano. Russomano é uma pessoa que se projetou como um comunicador. Ele é um excelente comunicador, né? Ele é um cara que domina a técnica de comunicação, né? Ele está naquela elite de comunicadores que tem milhões aí de pessoas assistindo, telespectadores, né? Seguidores, enfim. É um cara que se comunica muito bem e que se especializou em defesa do consumidor. Mas, esse negócio de se especializar numa área de comunicação depende muito daquela coisa. Pô, eu vou por essa área, aquilo faz sucesso, e aí as pessoas começam a se reportar, a mandar relatos para o meu programa. Então a minha equipe vai ter uma seleção, uma quantidade de coisas para selecionar muito grande. Vai facilitar meu trabalho. Né? Então ele pode se concentrar em casos cada vez mais selecionados, né? E ele faz muito bem o programa. Agora, ele tem alguns abusos, algumas coisas que ele exagera, talvez, né? Isso é uma questão, isso é uma outra discussão. E ele está sendo Eu acho que processado. tem um pouco de busca do barraco e um pouco também ele mesmo deve se emocionar no meio de alguns entreveros, né? O que faz parte da missão de comunicador. Eu também, eu tenho um sonho desde menino de ser comunicador. Não tenho, aliás, a nós aqui é uma tentativa disso. Né? Eu tento fazer tipo e tal, né? Sim, É, eu sempre brinco que tu tem que treinar de falar mais devagar. eu pensei até deixar assim, tipo, o cavanhaque, alguma coisa assim, para chamar atenção, né? Mas aí. É, pode chamar, mas não necessariamente de maneira positiva. Não, não, os comunicadores em geral fazem a barba. É melhor com a barba feita. Né? Hoje Não, manhã. agora a moda é barba. A moda agora é barba. Não, mas a minha barba é toda Já branca. recebi solicitações do eleitorado para deixar a barba crescer, e o Pode ser. argumento era de que barba é a maquiagem do homem, ou seja, tapa os defeitos. Essa é a ideia. Eu prefiro o pó, aquele bem feminino, que funciona muito bem.
E não Ou tira, aquela tinta laranja do Trump. e não tira a masculinidade de ninguém, né? Isso vamos deixar claro, né? Mas o Russomano, ainda voltando nele, Não, eu me voltando lembro nele, de não. vê-lo no SBT ou alguma coisa assim, aqui no Rio Grande do Sul, e ele fazendo aquele corpo a corpo, né? E esse tipo de comunicador, né? Eles têm muito apelo popular, né? Não sei se a ponto de votarem nele para cargos majoritários, né? Mas para cargos representativos, acho que é garantia de eleição, né? O Russomano agora está querendo concorrer a prefeito, então não sei se Novamente, ele tem né? boas chances. Como é que Novamente. está a pesquisa de ontem? Não, a pesquisa de ontem já dava ele 2 pontos atrás do Boulos, para você ter uma ideia. Para você ficar atrás do Boulos, atrás do Bruno Covas e atrás do Boulos, realmente é uma situação Sim. difícil, né? Bom, mas nós estamos gravando no dia da eleição, a gente não sabe o que vai sair da urna. Agora, eu tenho certeza, no dia da eleição, de manhã, que ele não vai estar no segundo turno, não vai estar nas cabeças aí, dessa eleição, como não teve nas anteriores, né? Mas o objetivo dele era ser eleito ou era mais ver o tamanho da Não, votação? não, claro que ia ser eleito, ele sempre saiu como favorito. Essa Esse questão, pessoal, aqui em Porto Alegre tem a Manuela a e às característica, vezes aquela Genro, como é que é? A Luciana Genro. Tá? Luciana Genro. No início das pesquisas, geralmente elas lideram. Teve Mas Maria do aí, ao Rosário. longo da campanha, elas vão murchando um pouco, e é um fenômeno que até tem especialista que diz que é um fenômeno comum, ou seja, aqueles que são mais peculiares, vamos dizer assim, eles saem na frente porque o pessoal lembra deles. Mas, claro, na hora de votar são outros 500. Exatamente, o Russomano é esse tipo de situação. Todo mundo lembra dele, ele tem um recall muito grande, né? Óbvio. Mas depois do tempo vai analisando, não, rapaz, os outros são melhores. Não é para ele isso. Tem essa coisa da política também. Um detalhe da política interessantíssimo, Regis, é que tem pessoas que são muito famosas, muito benquistas em suas áreas e que não conseguem vencer eleições majoritárias. Por quê? Sim. Porque às vezes as pessoas começam a dissociar, né? Não, como cantor ele é ótimo, como jogador de futebol ele é excelente, enfim. Mas como político, o Pelé, eu acho que não teria ganhado uma eleição no Brasil, nos tempos áureos do O Pelé. Silvio Santos. Silvio Santos, exato, foi um bom exemplo que você citou. Ele chegou a tentar e não deu certo, enfim. Não, foi cassado o registro do TSL, não foi testado na urna realmente naquela situação de 1989. Mas chegou perto e não parecia emplacar. Né? Mas dizem que o Silvio Santos foi apresentado ao Brizola, né? E aí o Brizola fez alguma pergunta, ou o Silvio Santos falou espontaneamente, né? Não, porque a minha ideia é que eu apresento os projetos e aí o pessoal no Congresso vai votar os melhores projetos, assim, uma maneira completamente inocente, né? Exato. E o Brizola só teria perguntado assim para outra pessoa: quem é esse cara? O Brizola nem sabia quem ele era. Sim, sim. O Brizola sabia que De onde surgiu isto? Não, vamos fazer um programa sobre Silvio Santos, uma pessoa interessantíssima, que eu admiro totalmente. Agora, até por estar sendo grande politicamente incorreto agora, né? O grande Ele politicamente só incorreto. permaneceu igual, ele só não se vendeu. Exatamente, ele não mudou. Ele não é aquele que faz questão de ser politicamente incorreto. Além de ser de cumprir a máxima, né? Quanto mais velho, mais tarado, né? Também tem isso. O cara tem que... Porque isso é natural também, o cara vai Vai envelhecer. deslocando da ação para a falação. Não, conheci casos, né? Eu conheci casos, o cara chega a 90 anos, ele diz, não, eu tenho que funcionar, porque é uma negação da morte também, isso, né? O desejo sexual é uma negação da morte. Mas voltamos para o Russomano não chegou nessa fase ainda, que a gente saiba, né? Com 60 e poucos, ele nasceu em 56. 1956. Está com 64? Ele aparenta bem menos, como o Silvio Santos, né? Então, ele está nessa linha aí dos comunicadores. Bom, mas por que fenômenos como Celso Russomano naufragam e por que Celso Russomano em particular naufraga? Eu acho que tem um motivo aí para ele específico, né? Que aí você até vai traçar um paralelo aí com o nosso presidente. Os dois são segmento, assim, na hora de chamar atenção pelo conflito, eles crescem. O problema é, esse tipo de político consegue
posições majoritárias em que precisa de uma maioria? Exatamente. No proporcional ele vai muito bem. Ele se elege deputado federal por São Paulo com uma facilidade incrível. Olha que para ser deputado federal de São Paulo é muito voto. Mas ele consegue isso aí tranquilamente. Na hora da eleição majoritária, ele não se estabelece. E uma das coisas que me parece que na eleição majoritária cobra um pouco é posicionamento, personalidade de posicionamento. Não é ideologia, não. Não, você vai encontrar vários prefeitos aí que não eleitos, tal, populares, que não se caracterizam pela ideologia. Nós estamos aqui neste domingo, nós temos o Calil em Belo Horizonte, ele não se caracteriza pela ideologia, ele se caracteriza pelo jeito espontâneo. Ele é um Bolsonaro local, no sentido de espontaneidade, de Sim. parecer, de falar bobagem, um tipo de bobagem que ele fala, tipo assim, aquele cara que elefante na sala de cristais, né? Enfim, Sim. é aquele cara que passa essa noção de que eu não sou um político engomadinho que fala bonitinho e tal. Mas não tem uma posição ideológica como Bolsonaro passou a ter, como a gente analisou aqui no programa. Bolsonaro passa a ter em determinado momento. Ele começa com isso lá atrás, lá no começo, com o negócio da ditadura militar e tal, botar bomba no quartel e tal, aquela coisa toda, aquele plano, né? E depois ele dá uma suavizada, ele passa por vários partidos e chega a compor a base de Lula, enfim. Mas ele volta. O personagem Bolsonaro presidenciável é um sindicalista arrependido, né? Exatamente. Ele muda, mas ele vai assumindo essa posição nos últimos anos. Do cara politicamente incorreto, do cara que contesta todo. Ele pegou o lado do politicamente incorreto, Exatamente. tiozão, com o qual todo tiozão e tiozona pode se identificar, e um papo assim um pouco vacilante, mas assim verossímil, né? Pelo menos na campanha, de que ele não era mais um estatista. Agora, por que Bolsonaro se elegeu e Celso Russomano não se elege? Porque o Celso, Também depende de quem são as alternativas, isso né? depende muito de circunstâncias que a gente não pode medir todas aqui, né? Se fosse o Russomano contra Haddad, que é Lula, e Ciro Gomes, talvez Não, ele não, num segundo turno, mas o problema é que o Russomano nunca chega no segundo chegar ao turno. segundo turno. Uhum. O Russomano ele dispara na frente. Esse ano não foi diferente. Disparou menos, mas em 2016 ele tinha. Mas isso é como você disse, é Rical, né? É aquela coisa, né? Ele tem a lembrança, todo mundo conhece, e aí fica fácil. E hoje ele tem uma rejeição terrível. Essa rejeição, isso eu queria outro fenômeno que a gente tem que explicar, é o fato que Russomano apostou em ser o candidato de Bolsonaro em São Paulo, no município de São Paulo. Bruno Covas era o candidato de Dória, e Dória é mal avaliado, né? Mas Bruno Covas também mal avaliado, mas tipo assim, vamos ganhar por WO. E a tendência hoje é essa, né? Quer dizer, ele vai para o Boulos para o segundo turno e vai ganhar do Boulos porque é uma rejeição óbvia, né? Ao Boulos, a região, o cara que subloca, né? É aquela história, não vamos entrar aqui para não ser processado por ele. Mas ele não ficou atrás do Boulos? Não, neste momento, nós estamos aqui em 15 de novembro, Boulos está na frente de Russomano, mas, claro, bem atrás de Bruno Covas. Bruno Covas está lá em cima. Está ganhando por WO. Né? Vamos votar no Bruno Covas, porque, bom, deixa o É um PSDB ruim aí. conhecido. Exatamente, deixa o PSDB aí, o dólar é mal avaliado na capital, mas, pô, tá, entre o Dória e o resto, né, vamos ficar com ele. É outra alternativa, ele ganha, aí é aquilo que você falou, no segundo turno, você vota contra, né, você vota contra alguém, dificilmente você vota a favor no segundo turno. O segundo turno é plebiscitário, é você a favor ou contra essa proposta, a proposta do que vai perder, né? Provavelmente. Mas isso não aconteceu. Isso aconteceu também em 2018. O Bolsonaro provavelmente não ganharia uma eleição majoritária contra o candidato Razoável. Chuchu. Se fosse contra Alckmin, Contra o Alckmin. o Alckmin ia ter a simpatia do centro, a simpatia até de um centro-direita, que diz, poxa, vai ser mais O racional. Alckmin perdeu contra o Lula, não foi? O A Alckmin perdeu segunda, contra o Lula eleição do em Lula. 2006. 2006, aquela eleição acompanhei bem, ele perdeu, ele chegou perto até nas pesquisas em determinado momento, mas ele foi muito mal. Depois ele começou a desandar
e ele acabou tendo menos votos no segundo turno, se não me engano, do que no primeiro. O mesmo fenômeno que aconteceu com o Serra. Não, o Serra teve mais votos, né? Em 2002, né? E em 2010 também o Serra teve uma boa votação no primeiro turno, uma votação muito Serra, ruim. o mais petista dos PSDBistas. E não era isso também, né? Ele é um político. Também, bom, eu não vou entrar em No detalhes. meu ponto de vista, PT e PSDB é quase a mesma coisa. Não, não acho, mas tudo bem. Não é oposição, é rivalidade entre Não, eles. eu não acho. Eu sou como o Bolívar Lamonia, que é meu amigo também, analisa de uma maneira bastante diferente. Bom, mas vamos lá. Sim, mas é assim. E na época do Fernando Henrique, parecia mais diferente, porque o PT fazia questão de mostrar que era diferente. É, Mas depois que o PT foi para o governo, né, claro, o PT radicalizou, digamos assim, mas vamos. as pretensões, as fantasias soviéticas, vamos dizer assim, É, de dominar a máquina, né? lógico, Mas natural. em termos de projeto, em termos até de projeto econômico, né? No fim das contas, e Na até mesmo prática, identitário, sim. identitário se aproximou muito. Não, na prática, o PT se tornou um grande amigo da elite econômica, né? E, Abraçou o projeto Fiesp de nação. Tá? exato, exato. Bom, Embora na eleição de 2002 o Serra fosse o querido da Fiesp e o Lula o querido dos bancos, né? Da parte financeira. exatamente. Bom, vamos lá. E o russomano e a defesa do consumidor, mas não do eleitor. Aqui tá, vamos lá. É, Primeiro, o Russomano, dessa vez ele abraçou, ele quis mostrar assim uma personalidade, e abraçou o projeto de Bolsonaro. Mas não foi numa boa hora. Se ele fizesse isso em 2016, talvez se desse bem. Mas não deu certo. Agora não deu certo porque o presidente passa por um momento ruim de avaliação na capital de São Paulo. A gente já falou isso sobre os grandes centros, tendem a ser mais críticos a quem está no governo. E aí, com relação à defesa do consumidor, tá? Porque o Brasil é um país que tem essa fixação por defesa do consumidor, a gente fala disso desde a edição do chamado Código de Defesa do Consumidor, como se fosse um marco, que na verdade antes existia a lei também, só que ela ficou mais, digamos assim, com mais artigos, né? Depois que se teve um código, né? Mas basicamente você tinha lei para proteger o consumidor, que você tem lei para proteger do estelionato, né? Se alguém passar você para trás, você tem direito. E já existiam as chamadas garantias, né? Isso aqui. A lei do defesa do consumidor, ela trouxe para o direito civil ordinário, vamos dizer assim, algumas coisas que foram desenvolvidas no direito do trabalho, né? O nosso direito ele é muito enrolado, muito difícil o É. acesso e tudo mais. E aí a lei de defesa do consumidor No, transformou o consumidor numa espécie de reclamante, vamos dizer assim, com uma exatamente, série de E aí, vantagens processuais. vantagens processuais, ele melhorou no processual. Tá, beleza, não temos, não, a legislação não é ruim, nem boa e tal, não vamos entrar nesse ponto. O Vamos, procedimento também ficou vamos mais entrar, por que que simplificado. alguém pode ser popular? Você não vê alguém nos Estados Unidos sendo popular por defesa do consumidor. Por que que alguém pode ser tão popular como o Celso Russomano é, e a ponto de entrar na política pela defesa do consumidor? É que no Brasil, nós temos aquele problema do déficit de confiança. A gente já falou disso em outros programas, vamos falar mais, Uhum. né? Que é um grande problema, que atrasa a nossa economia. Ninguém confia em ninguém. É aquela coisa. Nem no judiciário. Confiança é muito. Sim, o judiciário para começo de conversa. O judiciário, Sim. além, é caro, lento Imprevisível. e previsível. E, bom, não vamos falar de outra coisa aqui, porque você não tem como provar, mas enfim. É, mas Não, mas a gente não tem que condenar criminalmente, a gente pode levantar suspeita. Olha, dá a impressão de que dizem, tem até um certo grau é, de corrupção. E para diz pegar a Eliana corrupção assim, bem no pé deles, a questão, por exemplo, daquela auxílio moradia, né? Teve até aquele desembargador de São Paulo que disse, não, é que como não dá para ir para Miami todo ano, né? Então é, precisa ter esse dinheirinho aí. a Eliana Calmon, que é aqui da Bahia, eu respeito, adoro ela. Ela disse com todas as letras que é o mais corrupto dos poderes. Mas, enfim, a questão da defesa do consumidor. Menos transparente A também.
defesa do consumidor é reflexo disso. Né? É reflexo. Pô, é uma picaretagem e tal. Então, e nós já estamos preparados para a litigância. Qualquer coisinha, a gente está pronto para a litigância porque a gente desconfia. Ah, esse cara está tentando me passar para trás. Né? Eu noto isso nas pessoas, no dia a dia. Elas não têm uma relação saudável com as empresas de comerciantes, com os comércios. É muita litigância, e isso encarece os produtos, encarece os processos, dificulta os processos. Né? Então, olha, eu vou te dar mas uma isso não é perspectiva diferente. não é problema de lei, de resolver, de arbitrar, aquela coisa toda. Até tem relações de decisões abusivas, isso tem nos outros países também. Às vezes, decisões abusivas contra o comerciante. Existe. Como existe na Justiça do Trabalho, decisões abusivas contra o empregador. Mas o que eu quero dizer é que o problema não é a lei, não é o judiciário, não, um problema maior não é a lei, nem o judiciário, nem isso, nem a prática em si. O problema é essa predisposição para a litigância. Tanto do comerciante também, às vezes. Discordo. Tá, então vai lá, dê sua tese. O que leva a essa predisposição à litigância, muitas vezes, é o fato de que, entrando ou não entrando na justiça, o resultado é muito imprevisível. O resultado dessa imprevisibilidade radical é que o comerciante resolve arriscar, ele nem vai entrar com a ação, porque não vale a pena, é uma misériazinha, e uma parte grande dos consumidores pensa, eu não tenho razão, mas se eu entrar, pode ser que eu ganhe. Já me telefonaram, logo que eu comecei a advogar, né? Me telefonou o cliente dizendo assim, eu estou comprando uma moto, quantos meses eu tenho que pagar para poder entrar com a revisão? Eu disse, não. Mas tem alguma coisa errada com o contrato para tu querer revisar, né? Bom, por essas e outras que eu também não advogo muito. Isso é para Agora essa jurisprudência até mudou um pouco para evitar esse tipo de absurdo. Mas só deixa eu comentar aqui. A ideia do nosso direito é dar algumas garantias, mas ele não define claramente quais são os direitos. Então, tudo é objeto de discussão e o resultado dessa discussão é muito imprevisível. Então, ações muito parecidas, com a mesma qualidade de prova, vão ter resultados diferentes. E aí, isso faz com que vire um vale-tudo. Todo mundo acha que vai ganhar, e os processos raramente terminam em acordo. Até os juizados especiais, eles têm uma coisa positiva de incentivar fortemente, às vezes abusivamente, o acordo, né? Mas, na prática, ainda assim, se for uma causa um pouquinho mais... que os dois lados fiquem entusiasmados, eu acho que até por má orientação dos advogados, o pessoal joga esse litígio para longe. Resultado, uma condenação a pagar 5 mil, paga 10 anos depois mais de 20 mil. Sim. Então, é até uma burrice econômica em que as partes são mal orientadas pelos advogados que geralmente o advogado também quer receber o mais rápido possível, mesmo que seja um pouquinho. É melhor receber um pouquinho agora do que deixar para depois. Mas, como tu já sabe que tem um mar de ação, tudo meio parecido, tu diz, não faz acordo, vamos questionar isso aí. Só que 5 anos depois, até a jurisprudência mudou, porque muda tudo muito. As decisões de primeiro grau são muito alteradas no segundo grau, que até coloca uma dúvida, né? Pois mas esses juízes aqui... Cada um pensa uma coisa tão diferente, assim, não existe uma jurisprudência consolidada, não existe uma ideia mínima do que é o razoável, né? E cometem tantos erros, assim, para também se discutir questões processuais. Então, é muito sujeito a erro, muitas vezes erro por parte das partes, inclusive, né? Mas o maior problema é a falta de clareza de qual é, afinal, o direito. Quem tem razão aqui? Juridicamente se diz, olha, é melhor que o direito seja injusto do que seja imprevisível. Porque se ele for injusto, mas previsível, tu até já evita a bronca, tá? Então o problema não é que a Justiça do Trabalho dá direito demais para o trabalhador. Não. O problema é que ela ainda por cima é imprevisível, ou continua sendo. Porque, enfim, se tivesse uma clareza, tu diz, olha, esse negócio é inviável, não vou fazer. Azar. E aí se alterasse essa lei. Mas não, é pior do que isso. Tem direitos, aí é julgado de maneira muito confusa, muito imprevisível,
tu pode tomar todos os cuidados e ainda assim ser condenado. O próprio reclamante, no caso do direito do trabalho, ele era incentivado a entrar com a ação, mesmo que tivesse recebido, que vai que ganha mais um pouquinho, isso foi reduzido um pouco. No direito do consumidor também se deu um pouco de incentivos perversos nesse sentido, mas mesmo assim era imprevisível. Se fosse pelo menos previsível, é errado, é injusto, mas eu sei que não vale a pena. Ou é errado, é injusto, eu sei que vale a pena e que eu vou ganhar. Não. Sendo imprevisível, ele é injusto e é imprevisível. Vira uma espécie de loteria. Uma loteria, inclusive, que custa uma fortuna, né? E, no caso da Justiça do Trabalho, se ela custasse uma fortuna e reduzisse a litigiosidade, seria algo positivo. Mas custa uma fortuna e não consegue evitar uma litigiosidade que custa mais caro do que o próprio custo exorbitante de uma justiça especializada do trabalho. No caso do consumidor, um dos maiores problemas não é que os comerciantes percam. O problema maior é que é caro se defender e ganhar. Lógico. E é tão imprevisível que, mesmo tu fazendo tudo certo e tu aceitando fazer um acordo com o cliente para evitar a ação judicial, ainda assim tu corre o risco de ter ação judicial. Então, muitas vezes, aquela frase difícil de entender e de aceitar, tipo, vai procurar os teus direitos sabendo que ele tem um grande risco de pagar caro para se defender, ainda que ganhando, né? Decorre disso. O comerciante, assim como o empregador, ele pensa, nem adianta eu fazer o certo, porque ainda assim ele pode entrar com a ação. Há um risco grande de entrar com a ação, se for sindicalizado é meio que garantido, e assim por diante. E, portanto, eu vou ter que... Esse custo judicial da discussão já faz parte do meu horizonte. Eu já sei que eu vou ter que fazer tantas ações que vão me custar uma fortuna, mas eu não tenho como evitar, nem agindo bem. E, portanto, a justiça não estimula, digamos assim, o bom comportamento e estimula a litigiosidade, custando muito caro para todas as partes, inclusive para o trabalhador, para o consumidor, e se gera algum dinheiro, um pouco é para os advogados, e uma grande parte é para o judiciário, desde o cara do balcão até o juiz. Tá. Né? Eu vou encerrar esse assunto para poder voltar para o Celso Russomano e encerrar o programa. O cara da moto que você deu exemplo, né, que vai comprar moto e já está pensando. Pensando em fazer a revisão. São três aspectos aí. O primeiro é a vocação dele para o estelionato, né? Quer dizer, o cara já pensa como estelionatário. Quer pensar como estelionatário. Tá? Sim. A cabeça de estelionatário. Embora não seja, é o estelionato legal, né? Como o banco também é o roubo legal do cliente. Mas estimulado pelo judiciário. Sim, tá, vamos lá. Então, a cabeça de estelionatário, predisposição para litigância, também estimulado pelo judiciário, tranquilo. E o grande problema, o judiciário que não respeita contrato. O Brasil tem essa coisa de não respeitar contrato. Se o cara assinou um negócio da moto e diz que o juro é tanto e acabou. Não tem conversa. Vamos respeitar os contratos no Brasil. Quanto ao Russomano... Não, assim, só um parênteses. Eventualmente vai ter cláusulas abusivas, tá? Eventualmente o consumidor foi forçado a uma situação em que ele não tinha como avaliar, porque eram detalhes técnicos, as letrinhas miúdas, sim, tá. ou o palavreado incompreensível. Tá. O problema é que raramente é assim o caso, e quando nem sempre a decisão também é coerente. Lógico. Ou seja, o problema é incoerência. Sim, tá. Vamos lá. Vou voltar para o Russomano. O nome do programa é Russomano. Bom, O pretexto do programa é o Russomano? Não é o pretexto. Eu acho o seguinte: Russomano deve continuar tentando, certo? Porque a história do cavalo paraguaio é que um dia vai acontecer, o pessoal vai dizer, poxa, eu tive tantas chances de votar no Russomano e sempre votei na alternativa. E a alternativa se mostrou pior. Então está na hora de eu votar nesse cara aqui. Ele está relativamente jovem para a política, porque ele parece que está conservando bem a saúde. Não, parece que ele tem uma saúde bem conservada, aparenta menos e tal. É um homem que deve tomar seus cuidados, né? Ele é até bom como deputado, ele sabe bem, já sabe negociar e tudo bem, sabe, já liderou bancada e tudo mais.
Então, meu conselho para o Russomano é continue tentando. Eu não tenho nada contra nem a favor, como ele não tem nada contra a favor de qualquer coisa, a não ser lá o direito do consumidor, que também é uma desculpa para ele, que eu também, se eu tivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Mas a campanha dele foi pelo direito do eleitor agora? Como é que Não, ele não, juntou não. essas duas A coisas? campanha dele eu falei bem feito, porque eu sou uma pessoa do bem, e pronto. É uma coisa bem simples, não é uma coisa. E agora com esse mote do presidente aí, mas não é uma coisa que marque demais. Ele não consegue levar essa marca. Ainda, quer dizer, para ele ainda bem, talvez ou não, né? Talvez ele colha os frutos disso, de uma popularidade. Daqui a 4 anos o presidente está reeleito, popular e tal, e aí ele vai aproveitar isso, vai surfar essa onda. Ou não, né? Porque também, né? Aquela história, o pessoal esquece dos aliados. Mas, enfim, o conselho que eu dou a ele é continue tentando. A governadora, então, em 2022? Pode ser. De repente, a política é imprevisível, né? Essa coisa de teatro, do teatro da política, do Mas momento. então nós temos, assim como assessores não remunerados, a nossa sugestão para o Russomano é que crie uma identidade ideológica Não, e que ao fazer a campanha puxe não, os aspectos não, positivos dele. Não? não. Ele tem que continuar sendo o chuchu que ele é. E o chuchu às vezes dá certo, entendeu? O Alckmin se elegeu governador várias vezes, né? E quase se elegeu presidente. O chuchu dá certo. Quem? O Alckmin? Sim. Daqui a pouco o chuchu dá certo porque a alternativa é tão ruim, a gente discutiu isso aí, né? A alternativa é tão marcadamente ruim. Pô, vamos que o Russomano fosse com o Boulos, não tivesse o Bruno Covas agora. O Russomano ganhava a eleição, segundo tudo fácil. Né? Sim. Talvez até ganhasse, embora as pesquisas digam o contrário, né? Mas se porque o Bruno Covas também é um chuchu. Né? Mas, enfim, o Bruno Covas é filho do pé de chuchu do PSDB, né? O PSDB é um grande pé de chuchu. Enfim. Não, o pai dele era um pouco mais interessante. Outra história. Bom, vamos fechar com o Celso Russomano. Então, não tenho nada contra nem a favor, muito antes pelo contrário, eu acho até que o país precisa de mais políticos assim. Tá? Eu acho que bom que o dia que os políticos forem. Poxa, olha para o cara, não sei nem o que ele está pensando. Tá tudo bem, vamos em frente. Eu vi o Russomano em algumas reportagens, nunca vi ele como político, sempre como jornalista, né? E para mim era um jornalista meio, como se dizer assim, meio vulgar, né? Ah, não, mas aí é tipo o personagem, pô. Até a Globo tá entrando nisso um pouco. E isso aí é normal, é apelo, né? Apelo, apelo. É tipo aquele cara do aqui, agora. Como é que É, era como é que era o nome desse cara? é Gil alguma coisa. Gil Gomes, Gil né? Gomes, né? Gil Gomes. Eu adorava aquilo. Para mim era uma versão assim engomadinha do Gil Gomes. Não, Gil Gomes era ótimo. Gil Gomes era tipo o CQC também, com o Gentili, né? Chegava e fazia pergunta na cara. Por que você fez isso? Ah, não tem vergonha na cara? Pronto, então vamos lá. O Russomano só fazia isso com uma cara mais neutra a princípio, né? Exatamente, ele é mais Mas eu não fleumático. gosto muito Ele é porque ele mais meio que se faz de fleumático. vítima, a minha impressão. Não, eu não tenho nada contra. Tô apanhando aqui, é o que me incomoda às vezes lá com. O cara geralmente tem razão, aquele. Um que é desses jovens, um que fez assim um pugilato lá na cama. Eu não assisti televisão. Mas vamos Não lá. sei o que, Duval. Eu também ouvi isso no Não, YouTube. tá, o Mamãe Falei, tá. Eu Não, nem gostava. falei, mas não sei o nome Eu dele. gosto dele, esse eu conheço pessoalmente e é uma pessoa fantástica, Eu extraordinário. prefiro esse Eu votaria nele, lógico, em ao São Paulo. Russomano. Eu votaria nele em São Paulo, com certeza. E ele até está indo bem na reta final, aí está subindo, mas não, acho que não o suficiente para chegar no segundo turno. Mas eu não sei qual é o resultado. O pessoal que vai ver vai dizer, eles fizeram a previsão tudo errado, porque já vai saber o resultado. Beleza. Então, Por mim, tudo bem. por Por mim, hoje, tudo bem. por hoje é só, Regis. Maravilha. Boa sorte para os candidatos, para todos, Boa portanto, para sorte, ninguém. Russomano, no futuro.